Qualquer atleta de ponta, ele é visto de outra forma. Ele não é visto por onde ele nasceu, por onde ele morou, o que ele passou. Ele é visto pelo que ele é hoje. Então, a inclusão social com o esporte é muito grande. Conjunto, que é o maior da América Latina. Aqui tem muita criança. Se você não tiver algum trabalho social para poder dar alavancada nisso, não acontece. E geralmente as pessoas falam, mas o Dom Jaime não é uma favela. Eu falo, é uma favela para cima. Porque você não sabe o que tem na casa das pessoas, você não sabe o que a gente vivencia. Como entrar numa casa, não ter uma comida, não ter um vaso direito, não ter água, não ter condições daquela família estar ali, não ter uma cama para dormir. Dentro da comunidade pode ter bailarina, a gente pode ter pianista, a gente pode ter um astronauta se quiser. Basta a pessoa ter condição, né, e ter alguém que possa ajudar ela, né? E a vulnerabilidade é muito grande, então a gente tem que trabalhar em cima disso. A gente tinha um sonho em comum, que é buscar algo, um diferencial para a comunidade onde a gente mora. Vamos pensar em alguma coisa, um nome. Sonho. O sonho é o nosso sonho. Aí ele, não, gerar, criar. Aí surgiu o Instituto Gerando Sonhos. Hoje, dentro do Instituto Gerando Sonhos, nós temos o nosso colégio, que faz parte do Gerando Educação, né? Temos aqui hoje também o Gerando Esporte, que tem o Muay Thai, tem o boxe, tem o jiu-jitsu, tem a capoeira. E quando reúne esses jovens e vê os sonhos de você poder escutar eles falando, não, poxa, é tão bom estar aqui, é tão bom pensar dessa forma, é tão bom ver que a gente tem algo diferente, que a gente pode. Você pega um menino hoje numa comunidade que joga futebol bem, ele é visto de outra forma. É visto como um diamante. Então, eu acho que isso aí é um diferencial, né? Esse reconhecimento da diretora de uma escola, do professor ver a transformação de um aluno, do próprio professor que está aqui e ver como o aluno chegou e como ele está hoje. Então, o meu sonho hoje é ter um espaço maior para atender mais a população, entendeu? A gente começou a ver algumas necessidades, né? A primeira é que eu acredito que a maior de todas é a fome. Já teve mãe que eu falei para a mãe assim, mãe, se você quiser, o seu filho sai da escola, deixa ele com a gente no instituto, ele vai almoçar com a gente, vai tomar banho, vai para a escolinha, que tem aqui a nossa escolinha aqui dentro. Quando sair a escolinha, ele vai descansar. Ou então, se ele quiser fazer algum trabalho no computador, vai ter acesso ao computador, né? Aí depois vai ter a aulinha dele, ele vai lanchar. Se quiser, ele janta com a gente, vai para casa só para dormir. Então, assim, é muito importante isso. E ajuda na formação. Se a gente tivesse uma condição de abraçar essas crianças todas e conseguir fazer essa alimentação, pelo menos a básica, seria assim, um sonho. Eu acho que o amor transforma. E o amor por fazer algo diferente. Por fazer o que nem todo mundo faz. É viver para poder ajudar a transformar o outro, o próximo. Né? Como a nossa área é muito voltada para a luta, o meu sonho de verdade mesmo era ter um tatame bonito aqui, né, com um logo grandão aqui do Instituto, ou então um octágono também bem bacana, bastante luva, bastante manopla, equipar as crianças mesmo, que parece que é fácil, mas é muito difícil. Muito difícil. Um par de luva é caro, uma manopla é caro. A gente quer deixar esse legado aqui na comunidade Dom Jaime. Não só aqui, né? Mas tem as comunidades ao entorno, a Selvinha, a Porta do Céu, o São Bento, que a gente sobe essas comunidades. A gente desenvolve projeto lá dentro também, para que eles não precisem sair de lá para vir para cá. Então a gente quer fazer esse braço também. E aos poucos a gente primeiro precisa sanar nossas necessidades aqui para poder ampliar.
O que eu puder dar de melhor para essas crianças, eu não vou pensar duas vezes, dentro das condições que eu tenho. Não vou medir esforços para dar para essas crianças o de melhor que eles podem ter, não.